Campeão brasileiro em 1974, 1989 e 97 e 2000. Campeão da Copa do Brasil em 2011 e campeão da Libertadores em 98. Muitas glórias e um fantasma que assombra São Januário, o rebaixamento. Meu nome é Alvin e hoje aqui no Camisa 10 contaremos como o Vasco da Gama chega ao seu quarto rebaixamento. O provável rebaixamento na temporada 2021 do Vasco da Gama não será o primeiro. Na primeira vez em 2008, o time acabou rebaixado na gestão de Roberto Dinamite. Mas o ano começou de forma conturbada para o Vasco, desde a falta de uma pré-temporada devido à disputa do torneio de Dubai até a luta política. Em julho, Roberto Dinamite assumiu a presidência vascaína e Eurico Miranda deixou o cargo após grande batalha judicial sobre fraude na eleição realizada em 2006. O Vasco, na verdade, lutava contra si. Com o retorno do ídolo Edmundo e após vencer uma batalha judicial que obrigou Leandro Amaral a abandonar o rival Fluminense, o time viveu uma temporada de altos e baixos. Mais baixos, na verdade, com a troca de técnicos constante. Alfredo Sampaio, Romário, Antônio Lopes e Tita chegaram a assumir o time. Diante da situação delicada na tabela, Renato Gaúcho assumiu o comando a poucas rodadas do final. No último jogo, o Vasco entrou em campo no dia 7 de dezembro de 2008, pressionado e sem depender de si. Em 18º lugar, com 40 pontos, o time recebeu o Vitória em São Januário e deveria torcer contra Figueirense, Atlético Paranaense e Náutico. E nada deu certo. Os dois primeiros venceram, o terceiro empatou. Já o Vasco acabou derrotado pelo Vitória, por 2-0. Em 18º lugar, o clube acabou rebaixado pela primeira vez em sua história. Desesperado, um torcedor ameaçou se jogar da Marquise de São Januário. Triste fim em uma temporada para se esquecer. E o que o clube e sua torcida esperava era nunca mais se repetir a queda para a Série B. Em 2013, uma crise financeira sem fim, falta de credibilidade no mercado e uma série de escolhas equivocadas contribuíram para a queda. O segundo rebaixamento do Vasco em apenas 5 anos pode ser explicado através do acúmulo de problemas na segunda administração do presidente Roberto Dinamite. Crise financeira, falta de credibilidade no mercado e uma série de escolhas equivocadas levaram o clube a perder jogadores de qualidade que formaram o time campeão da Copa do Brasil e vice do Brasileiro de 2011 em pouquíssimo tempo. A análise fria desta nova tragédia esportiva em São Januário leva em sua origem para o meio do ano de 2012, quando o goleiro Cássio do Corinthians espalmou o chute de Diego Souza e minutos depois, Paulinho eliminou o Vasco nas quartas de final da Libertadores. O Cruz Maltino começou a desmoronar pouco a pouco. Um ano e meio depois, a goleada para o Atlético Paranaense manda o clube para a Série B e entristece milhões de torcedores. Sobre a crise financeira, o bloqueio das receitas por conta das dívidas com a Fazenda Nacional começou em agosto de 2012. Os reflexos foram sentidos imediatamente, mas tiveram um efeito devastador ao longo da temporada. Salários atrasados viraram regra em São Januário, deixando funcionários, jogadores e comissão técnica insatisfeitos. O fator extracampo foi assunto em entrevistas e reuniões de vestiário, tomando o lugar do foco absoluto para os jogos. Isso sem contar na falta de credibilidade no mercado para contratar bons reforços. No último mês de outubro, finalmente, o acordo com o órgão do governo foi assinado e livrou o clube da asfixia financeira. Mas já era tarde demais. O Vasco também fez contratações equivocadas. Foram nada menos do que 23 caras novas chegando sem parar entre janeiro e outubro. Poucos se firmaram, alguns foram embora antes do fim do campeonato e o saldo negativo caiu, principalmente na conta do ex-diretor René Simões, que foi anunciado no fim de 2012 para gerir o futebol do Vasco. Em meio à grave crise financeira, ele reforçou a equipe na base de troca-troca e com nomes quase sem expressão. O objetivo era reduzir despesas. Entre as escolhas mais contestadas estão o goleiro Michel Alves e o atacante Robinho, que veio como um agrado ao zagueiro Dedé, que foi vendido semanas depois. Contestados sem harmonia no dia a dia, René foi demitido e Ricardo Gomes, que já trabalhava em conjunto, assumiu sua função. Os insucessos não paravam. Investimentos como Rafael Vaz, Montoya não vingaram. André até fazia seus gols, mas esteve às voltas com polêmicas por excesso na noite carioca. Terminaram como titulares Fagner, Cris, Guinha Azul, Pedro Quem e Edmilson. As trocas de técnicos também eram constantes. O diretor de futebol Ricardo Gomes foi quem fez a análise. Com 4 treinadores no comando do clube na temporada, ficou difícil para o time ter um rumo em 2013. O Vasco iniciou a temporada com uma tentativa caseira, Gaúcho, demitido ainda no Carioca. Depois, como esperança de fortalecimento, o badalado Paulo Autuori foi contratado.
A campanha já não era boa e o treinador saiu após a quebra da promessa de colocar salários em dia no meio do ano. Comandante da campanha do retorno ao Vasco para a primeira divisão em 2009, Dorival Júnior foi contratado. Ele orientou o time em sua segunda passagem por 3 meses e meio. O técnico deixou o clube na 18ª posição da tabela no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, quando faltavam 7 rodadas para o fim da competição. As constantes mexidas que fazia nos titulares incomodavam torcedores e dirigentes. O sistema defensivo jamais se acertou. O maior exemplo foi a rotação de Pedro Quem, que atuou nas 4 posições no meio de campo. Adilson Batista foi a bola da vez já em novembro, em busca da salvação. Seu aproveitamento foi razoável, com 3 vitórias nas 6 primeiras rodadas. Em nova filosofia, ele optou por esquemas táticos cautelosos, utilizando 3 zagueiros e 3 volantes. A equipe mostrou mais consistência e se apoiou ofensivamente na fase de Marlone e Edmilson. O desfecho, com a goleada sofrida para o Atlético Paranaense, no entanto, freou a arrancada e impediu que o Vasco atingisse seu objetivo. Um dos motivos desse rebaixamento pode sim ser colocado na conta dos goleiros vascaínos da época. Em 2013, o Vasco viveu um intenso rodízio no gol, que só trouxe insegurança e ansiedade para os arqueiros cruz-maltinos Michel Alves, Diogo Silva e Alessandro, de estilos de origens distintas. Alessandro começou o ano como titular, mas perdeu a vaga para Michel Alves, depois de 15 jogos. No Brasileiro, a princípio houve a manutenção. 6 rodadas depois, porém, ele já dava lugar a Diogo Silva, beneficiado com a chegada de Dorival Júnior. Foram 15 rodadas como titular, até que uma atrapalhada contra o São Paulo, seguida de queixa a respeito do comportamento da torcida, forçou mais uma nova mudança. Mas Michel Alves ficou apenas 2 jogos no posto novamente, e Diogo Silva voltou, só que outras 2 falhas contra o Botafogo fizeram o técnico retornar com o Alessandro, permaneceu no gol até o fim da competição nacional. Foram pelo menos 10 pontos perdidos no Brasileirão por causa das falhas de goleiros. Diogo Silva ocupou a meta vascaína em 22 ocasiões, tendo sofrido 22 gols. Já Michel Alves foi titular em 8 jogos e foi vazado 17 vezes. Alessandro, por sua vez, buscou a bola no fundo da rede em 12 oportunidades, em 8 partidas. No total, o Vasco sofreu 61 gols no Brasileirão, tendo a 3ª pior defesa da competição, atrás apenas do Lanterna Náutico, que sofreu 79 gols, e do Criciúma, que sofreu 63 gols. Outro fator foi a saída de jogadores. Fernando Praz, Fagner, Renato Silva, Rodolfo, Thiago Feltri, Nilton, Rômulo, Juninho Pernambucano e Diego Souza. Essa foi a base do Vasco da campanha da Libertadores de 2012, ainda com Éder Luiz e Alexandre, que acabou eliminado pelo Corinthians nas quartas de final, com um gol de cabeça de Paulinho aos 42 do segundo tempo. Mais de uma dezena de jogadores deixou o clube a partir daquela derrota até o fim do ano e iniciou a derrocada do Vasco. Sem receitas devido ao bloqueio financeiro, a diretoria não conseguiu reposição à altura. Ao longo dessa temporada, o cenário se repetiu, mesmo em escala menor. A dupla de zaga Dedé e Douglas foi vendida. Éder Luiz, quando melhorava seu rendimento, foi emprestado. Alisson foi liberado de volta ao Cruzeiro, em posição carente no elenco. Marlone foi negociado com um grupo de investidores. Além disso, os lucros foram relativamente baixos, já que as multas não eram altas e o clube não tinha poder de barganha. A perda técnica com a saída de Dedé jamais foi reparada. Pode-se dizer também que o câncer que matou o Vasco em 2013 foi o clima político. Isolado politicamente e alvo da torcida pela péssima campanha no Brasileiro e pelo desmonte do time campeão da Copa do Brasil, o presidente Roberto Dinamite viu ressurgir no cenário político de São Januário o ex-presidente e desafeto Eurico Miranda. O Cartola mobilizou seus seguidores para uma polêmica campanha de associação em massa visando as eleições de 2014. A estratégia, que incluía pagamento e muitos sócios que depois tentaram e não conseguiram cancelar o cadastro no quadro associativo do clube, passa por pagamento de matrícula e mensalidade. Outro candidato, Roberto Monteiro, vice-presidente do Conselho Deliberativo, usou da mesma estratégia e conseguiu o apoio de nomes importantes do clube, como o do ex-vice de futebol Mandarino. Em jogos dentro de São Januário, houve princípio de briga e confusão com seguranças de Eurico e torcedores que antes hostilizavam Roberto Dinamite. O clima da colina ferveu meses antes da eleição e o Vasco da Gama foi rebaixado novamente para a 2ª divisão. Em 2014, o Vasco finaliza a Série B em 3º colocado e volta à Série A em 2015. Porém, os reflexos de anos de gestões tenebrosas e desastrosas assombram o clube e tudo que já foi falado aqui volta a acontecer em 2015.
crises financeiras, contratações equivocadas, péssimo clima político, saída de jogadores e torcida totalmente decepcionada. Com isso, o Vasco vai jogar a Série B em 2016, de novo, pela terceira vez em 8 anos. O problema para o torcedor vascaíno é que esta não será a última. O grande problema do Vasco não é a arbitragem, não são os processos de ex-jogadores como Edmundo e Juninho, para que recebam o que lhes é devido, como insinuou o presidente vascaíno na época em entrevista coletiva pós-rebaixamento. O problema não era esse. O problema é dinheiro, a falta do dinheiro. O Vasco perdeu o bonde da modernização de estádios que chegou e foi embora com a Copa do Mundo de 2014. Deixou São Januário como estava. Antigo, desconfortável e pouco frequentado. Resultado, teve 3 milhões em receita líquida no Campeonato Brasileiro de 2015. E no fundo do poço, ainda se viu forçado a jogar quase todo o segundo turno no Maracanã. O Palmeiras, com o reformado e rebatizado Allianz Parque, levantou 21 milhões de reais. O Vasco arrecada 7 vezes menos do que um adversário com torcida de tamanho similar. O sócio-torcedor vascaíno, nessa época, não existia. Tinha menos cadastrados do que a Ponte Preta e não funcionava. O Palmeiras, só para repetir o mesmo exemplo, terminou a temporada com 45 milhões arrecadados por meio do Avante. Mas a comparação podia ser feita com qualquer outro time. Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, Grêmio, Internacional. Daria no mesmo. O Vasco ficou muito para trás. O dinheiro arrecadado pelo Vasco é o mesmo há 4 temporadas. Faturava 137 milhões em 2011 e encerrou 2014, segunda temporada, na Série B, com 129 milhões. O que é mais grave para os vascaínos é que no mesmo período adversários cresceram, uns mais, outros muito mais. O Flamengo, por exemplo, foi de 184 milhões recebidos em 2011 para 347 milhões em 2014. O Vasco só volta à primeira divisão em 2016 porque seu contrato de direitos de TV é muito maior do que os demais times na Série B. O Avaí, que subiu em 2014 e caiu em 2015, assim como o Vasco, recebeu 8 milhões da televisão. O Vasco, 73 milhões. E ainda havia uma conta a pagar gerada pelo desespero do rebaixamento. 43 atletas no elenco, 3 rescisões com técnicos. A responsabilidade sobre a situação do Vasco é compartilhada entre Eurico Miranda e Roberto Dinamite. O ex-jogador detonou a gestão do clube como cartola. Só não se engane com o empurra-empurra entre um e outro. As dificuldades financeiras e gerenciais que o time enfrenta hoje são a soma de mais decisões em décadas. Em 2015, o Vasco encerra seu pesadelo contra o Curitiba em um empate por 0-0 e ainda dependendo de tropeços de adversários diretos na briga para não cair. Deu tudo errado. O Vasco não fez sua parte e os times que precisavam perder, não perderam. O terceiro rebaixamento chegou. Em 2016 o Vasco volta, fica em terceiro colocado na Série B e garante a vaga na elite do futebol em 2017. Em 2017 um 7º lugar. 2018 o Vasco termina em 16º a 1 ponto do Sport, primeiro time na zona de rebaixamento. Em 2019 uma 12ª colocação amarga, pois vê o seu maior rival ganhar o Carioca, o Brasileirão e a Libertadores. Chega o ano de 2020, campeonato confuso, pandemia, crise no mundo, no país e no esporte. Um ano confuso, assim como as gestões vascaínas pós-anos 2000. Falar sobre a temporada 2021 do Vasco é dar murro em ponta de faca, pois vamos voltar a falar de crises, má administração e tudo que já falamos aqui. Para se ter uma ideia, na última rodada, o Vasco precisa fazer um milagre e tirar uma diferença de 12 gols para o time do Fortaleza, meter a maior goleada do campeonato e torcer para o Fortaleza perder para o Fluminense. Os dirigentes e cartolas irresponsáveis do nosso futebol brincam com o amor e a paixão de milhares e milhões de pessoas e afundam instituições por ganância e total falta de amor por algo que eles mesmos dizem amar. Você que nos assistiu até aqui, na próxima temporada teremos provavelmente Botafogo, Cruzeiro e Vasco da Gama, todos vítimas de falta de zelo e carinho com instituições amadas por milhões de brasileiros. O que será desses gigantes? Você acha que eles têm condições de voltar na temporada seguinte? Meu nome é Alvin e já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.